Luiz Felipe de Alencastro, nascido em Itajaí, ele é professor da FGV e da Sorbonne. E no seu livro O Trato dos Viventes, ele defende a existência de um paradoxo que fez com que o Brasil se transformasse, na verdade, formasse, na verdade, fora do Brasil. Afirma que a nossa história colonial não deve ser confundida com a continuidade do nosso território colonial. E aí tem uma grande novidade na sua afirmação, na sua interpretação, que a nossa história colonial não deve ser confundida com a continuidade do nosso território colonial. Quer dizer, ele questiona essa existência já de um Brasil naquele momento com a conformação geográfica que nós temos hoje. Ele afirma que, para ele, a colonização portuguesa, baseada no escravismo, deu lugar a um espaço econômico e social bipolar, englobando uma zona de produção escravista situada no litoral da América do Sul e uma zona de reprodução de escravizados centrada em Angola, formando um único sistema de exploração e de produção da riqueza em que o Atlântico, ao invés de separar e unir. Então, uma grande novidade da elaboração de Luiz Felipe de Alencastro, nesse seu livro Trato dos Viventes, é que ele considera que a unidade econômica, o sistema econômico criado, ele não está subordinado, ele não está limitado pelo espaço geográfico. E que o Atlântico, em que pese ser um elemento da natureza que separa, que determina distâncias gigantescas entre a América e a África, na verdade o Atlântico foi uma forma de unir essa economia a partir do momento que tinham relações de interdependência a economia aqui na colônia portuguesa na América e a economia na colônia portuguesa em África, principalmente em Angola. Então ele dá uma nova interpretação e um novo papel dessas relações econômicas. Então ele cria uma interpretação bastante diferente e bastante criativa acerca do desenvolvimento econômico da colônia e, portanto, do protagonismo ou não dos diversos envolvidos, diversos setores envolvidos nesse desenvolvimento econômico. Assim, para ele, desde o final do século XVI, teria surgido um espaço aterritorial composto dos enclaves da América Portuguesa e das feitorias de Angola, surgindo daí o Brasil do século XVIII. O autor busca demonstrar como essas duas partes unidas pelos oceanos se completam num só sistema de exploração e de produção da riqueza. Então, é uma interpretação absolutamente nova e ousada, né, acerca da construção da riqueza no nosso país, que na verdade não era ainda um país, né, era uma colônia, e essa colônia, na compreensão dele, estava absolutamente interligada economicamente, portanto, politicamente, com esses enclaves portugueses no continente africano. Se partirmos da premissa que essa interpretação está correta, necessariamente vamos ter que admitir que existiu um protagonismo diferenciado daquele até então sustentado pela maioria dos autores, um protagonismo das classes dominantes, um protagonismo diferenciado das classes dominantes no Brasil e Angola, um protagonismo diferenciado dos escravizados e dos escravizadores
e daqueles que africanos trazidos para cá e africanos que continuavam lá naquele território. Então há que ter uma outra interpretação do papel do negro e da negra na construção da nossa história, na construção da nossa economia. Então o Luiz Felipe de Alencastro ele acaba criando um novo olhar que contribui para que nós interpretemos de forma mais aprofundada o desenvolvimento da nossa história e o lugar do negro e da negra na nossa história. Maria Silvia de Carvalho Franco, uma professora da FEFELESH USP, que ela acaba se destacando porque ela chama a atenção para um fenômeno na economia e, portanto, na organização social brasileira, que eram os homens livres, dentro da ordem escravocrata. Então, ela compreende, como a maioria dos autores, que nós vivíamos numa sociedade bipartida. Na sociedade não existiam dois estamentos sociais, os escravizados e os escravizadores, e que essa sociedade, este modelo escravista foi fundamental para o desenvolvimento econômico. Contudo, ela compreende que existe um outro grupo que não era nem escravizador nem escravizado, ou se era escravizador, era um escravizador de um plantel muito restrito de escravizados, mas que tiveram um papel muito importante na economia e, portanto, na organização social, aqueles que ficaram conhecidos como os pobres livres, né? Compostos por brancos muito pobres, que não eram escravizadores ou escravizavam pouquíssimos escravizados, indígenas aculturados, forçosamente aculturados, mestiços de indígenas com brancos, como os chamados mamelucos, os caipiras, negros evadidos da escravidão ou com libertações parciais, negros mestiços com brancos que, devido normalmente a resultado da violência sexual, esses mestiços acabavam tendo um degrau um pouco diferenciado dentro daquela sociedade racista, que eram classificados como mulatos, muitas vezes filhos dos senhores. Então, essa miríade de grupos sociais, de indivíduos, de grupos sociais diferenciados, que se enquadram dentro dessa classificação geral que nós chamamos os pobres livres. Esses pobres livres que Maria Silvia de Carvalho Franco procura contextualizar, procura discutir, e ela destaca a importância econômica e social desses chamados pobres livres e polemiza com a historiografia de orientação conservadora, que reconhece o protagonismo apenas da metrópole. Mais uma vez, Caio Prado, entre outros, que reconhece o protagonismo apenas da metrópole, e aqui no caso o protagonismo econômico. Assim como parte da historiografia marxista, que enxerga a escravidão como algo monolítico, né? Então, este é uma outra leitura que também nós precisamos discutir, é se a escravidão ela era um único modelo ou se ela era estanque. Então, a ideia de uma escravidão monolítica, que nós não falamos nisso, mas o Jacob Gorender tem essa visão de uma escravidão monolítica, de uma escravidão que não teve fissuras. Ela contesta este olhar e acha que a escravidão teve fissuras, teve subgrupos, teve nuances dependendo da região. Os povos livres seriam uma das manifestações desse tipo, dessa singularidade da escravidão brasileira. Ela questiona a tese de exterioridade, capitalismo e escravidão e destaca o trabalho livre concomitante à escravidão como
constitutivo do mundo moderno pela mediação de seu contrário, o trabalho escravo. Né? Então, o trabalho livre ele teve um papel de mediar aquele tipo de sociedade e criar, inclusive, contribuir com as contradições subjetivas e objetivas que acabaram levando ao final da escravidão.